Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Quem quer ser essa bênção, diga amém. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, graças a Deus que nós estamos prosseguindo, nesse semestre e com uma palavra tão fresca e nova, que é com respeito ao ministério, de João em sua maturidade. E esse ministério de João em sua maturidade é para nos ensinar muitas lições. E o Senhor quer, nessas palavras, formar em cada um de nós ministros. Essa é a necessidade do Senhor hoje. E para esse semestre é formar ministros. Se você não sabia que está aqui para ser ministro, agora fique sabendo. Amém! Está devidamente notificado que Deus aqui quer formar ministros, porque ministros são aqueles que recebem uma incumbência, e essa incumbência é para levar a vontade, o propósito de Deus adiante. Então, para isso, todos nós precisamos receber essa incumbência. Agora, quem quer receber a incumbência? O amém já não foi tão forte quanto ser uma bênção. Então, vamos de novo para a gente pegar o pique. Quem quer receber a incumbência? Porque se a gente não receber incumbência, irmãos, nós corremos o risco de ficar apenas movidos em reunião, entendeu? E sob efeito da manivela, que é quando o carro para, aí você precisa dar aquele giro na manivela. Antigamente era assim, aqueles caminhões, aqueles carros antigos, quando eles tinham um problema, entendeu? Aí vinha lá, parava e manivela. Então esse é o ministério da antiga aliança, tá? O ministério da nova aliança é o ministério do Espírito e da vida. É o ministério que está sempre girando. Aqui não tem manivela. Aqui tem muita energia, muita força. Porque o Senhor é a nossa força. Aleluia! Então, desde a primeira mensagem, apresentando Lúcifer, nós já vemos a importância da gente tratar com o coração, para que quem quer ser um ministro de Deus, ele precisa ter um coração tratado. Ele não pode deixar uma pequena insatisfação, gerar uma grande rebelião. Tá certo? Então nós precisamos sair dessa situação de Lúcifer, de insatisfação, que gera uma autoexaltação e por fim cai numa rebelião e, final de tudo, uma degradação. Tá? Então os caminhos de Lúcifer foram esses. Mas nós não estamos aqui para seguir esse caminho de Lúcifer. O nosso modelo é o Senhor Jesus. Amém? O nosso modelo é aquele que se humilha. É aquele que se volta ao Senhor como apóstolo João, para ver o que é que o Senhor está falando, o que é que o Senhor quer mostrar, o que é que o Senhor quer revelar. Então, para isso, nós precisamos ter esse coração voltado ao Senhor. O Senhor olha o coração do homem. O Senhor não vê como vê o homem, que vê o exterior, mas que Ele quer ver o nosso coração. Graças ao Senhor, porque com Lúcifer nós aprendemos a não ser como ele. Tá bom? Então, em cada mensagem tem um ministério, o ministério de Lúcifer era de cuidar da criação de Deus, estava ali cuidando de tudo aquilo que Deus criou, era um amigo de Deus, era aquele ministro que Deus gostava, mas no final ele não gostou daquele que gostava dele. Então, por isso que a gente precisa buscar o coração hoje, colocar o nosso coração no rumo correto de amar ao Senhor. De acima de todas as coisas, buscar o Senhor, amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Amém? Para não cair em Lúcifer, nós precisamos estar em Cristo Jesus. Amém? Então nós vamos cuidar muito bem das coisas de Deus com esse coração. E depois de Lúcifer nós tivemos o Adão. Qual era o ministério de Adão? Qual era o ministério de Adão? Era isso mesmo, todos os irmãos sabem, só falta falar. Todos sabem, está todo mundo sabendo na ponta da língua. Você vê que a importância do falar é importante? Por que Deus, sempre quando se apresenta para nós, Ele fala? Porque o falar dele ilumina, o falar dele gera vida. Então é preciso, irmãos, a gente falar também. Entendeu? Mas não falar aquilo que a gente quer, mas aquilo que Deus está querendo que nós falemos. O que é que Deus quer que a gente fale no ministério de Adão? Que nós precisamos cultivar e guardar o jardim dele. Amém. 2 itens importantes: cultivar a vida, e guardar a esfera da autoridade para que não entre coisas negativas. E ainda por cima,
crescer, multiplicar, encher a terra e sujeitá-la. Então esse é o ministério de Adão. E essa raça criada, né, que é a de Adão, ela teve uma queda, né? E nessa queda, sempre um fracasso, irmãos, ela é para nos levar à vitória. Então, no fracasso de Adão, houve uma vitória, que foi trazer o nome do Senhor para a nossa prática diária. Porque o descendente dele, chamado Enos, começou a invocar o nome do Senhor. E outra versão diz que os homens, a partir daí, invocaram o nome do Senhor. Então, no ministério de Adão, nós aprendemos a não ouvir, né? Não ouvir a serpente, como a Eva. E Adão também não pode amar mais Eva do que a Deus. Tem que amar a Deus acima de Eva. E outra coisa, que é invocar o nome do Senhor. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Por isso que essa prática para nós é muito saudável, porque não é só uma prática que mostra a nossa dependência, a nossa fragilidade. Mas esse invocar, irmãos, é para nós restaurarmos a presença do nosso Deus. Abraão tornou-se um persona non grata no jardim do Éden. Entendeu? Então o Éden teria que ser fechado para aquele homem não entrar lá, porque senão ele ia contaminar tudo. Então, para voltar a ser alguém que entra no jardim, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Amém! Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E assim, a descendência dele teve uma outra descendência, que é a de Caim, que seguiu o caminho próprio, né? Carreira solo sempre dá problema, entendeu? Nesse caso aqui, tá certo? Então na vida da igreja nós aprendemos a não ter carreira solo, a ter carreira coletiva. Troca o solo pela unidade, pela unanimidade, pelos irmãos do nosso lado, para a gente não cair, entendeu? No erro de Caim, de andar sozinho, errante na face da terra. E capítulo 6 é a corrupção do gênero humano, enfim, o seu encontro a Noé. E essa família de Noé, e o próprio Noé também tem o seu ministério, entendeu? Você sabe qual é o ministério de Noé? Hã? Isso, Eliane, edificar a arca. Quem não estava ontem na palestra aqui à noite, voltada para a salvação da família, deixou de ganhar essa porção. Entendeu? Deixou de ganhar essa porção, que o ministério de Noé é o ministério que no meio daquela geração pervertida e corrupta, que viviam para si e para seus deleites e prazeres e pecados, ali naquele meio, Noé achou graça diante do Senhor, e o Senhor incumbiu a ele com uma coisa: Noé, faz uma arca. Eu vou destruir tudo isso, mas você vai ser salvo com sua família ao edificar uma arca. Você sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa reunião? Edificando uma arca. Não só para nós, mas para a nossa família. Nós queremos todos os membros da nossa família dentro dessa arca. Quem quer os membros da sua família dentro dessa arca? É por isso que nós estamos saindo com o Jornal Árvore da Vida, nós estamos levando literatura, nós estamos levando o catálogo, porque nós queremos espalhar isso aí para aos da nossa casa em primeiro lugar, para que eles entrem nessa arca. A salvação nossa e da nossa família está na arca. Amém! E passou Noé, e veio seus descendentes, e por fim no capítulo 11 nós temos aqui uma torre de Babel, que agora quando você começa a perder a presença do Senhor, você começa a pensar no que fazer no lugar da presença do Senhor. Então a degradação vai indo, até chegar a uma torre confusa. Babel é confusão, onde todos ali são num propósito de edificar uma cidade que não é para Deus, mas é uma cidade para eles, para consumo próprio deles, e ainda edificar uma torre, entendeu? Que alcance os céus. Então nessa situação o Senhor desceu, e o Senhor ali confundiu a linguagem, e espalhou os povos. Irmãos, aqui tem uma grande lição para nós, aqui tem uma boa lição, e vamos já abrir aqui em Provérbios, eu acho que é Provérbios 18, amém, Senhor Jesus, aleluia, é isso mesmo, Provérbios 18, 10, Provérbios 18, 10, vocês deixam marcadinho lá em Gênesis 11, que nós vamos voltar para lá. E vamos ler aqui Provérbios 18, 10. As irmãs podem ler?
Amém. Irmãos, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está. Vamos ler juntos agora. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe. Então nós não precisamos de uma torre alta, nós precisamos de uma torre forte. E a torre forte é o nome do Senhor, para nos acolher, entendeu? Para nos tornar, nos colocar em segurança, nos colocar na presença do Senhor. Então, deixaram o nome do Senhor, abandonaram o nome do Senhor, queriam fazer célebre o nome do homem, e aqui no final do 11, nós temos vários nomes, entendeu? Começando no 12, Arfaxade. Você já ouviu falar em Arfaxade? É da descendência de Sem, que é filho de Noé. Já ouviu falar em Salá? Está aqui, 14. Já ouviu falar em Eber, 16? Já ouviu falar no 18 em Peleg? Já ouviu falar em Pelé, né? Mas Peleg ainda não. 20, Reu. 22, Serug. 24, Naó. 26, Terá. E por fim, nós temos o 31, o nosso personagem de hoje, Abrão, ou Abraão. Tá? Então, isso é muito significativo, irmãos. No meio de tantas pessoas, o Senhor olhar para nós e colocar o nosso nome no livro da vida. No meio de tantas pessoas nessa cidade, considere a sua eleição, considere o seu chamamento. Tantas pessoas vivendo nessa cidade, tantas pessoas correndo para lá e para cá, mas o Senhor olhar para você, com tantos nomes esquisitos aqui, e aqui eu vou acrescentar o meu e dizer: Grimaldi, você é meu. Poxa, você gostaria de ouvir isso? É muito grato falar isso. É bom a gente dizer assim: Senhor, eu sou teu. Senhor, eu sou teu. Essa geração de Adão, ela caiu no mundo próprio, no mundo, entendeu? Onde cada um procura fazer segundo os seus próprios gostos, interesses, vontades. Por isso que aqui no Alimento Diário, finalizando esse contexto, nós aqui temos um contexto, finalizando aqui esse contexto na página 46 do Alimento Diário, aqui tem na verdade eu estava procurando um apagador, mas esse apagador ele foi arrebatado. Então vamos criar aqui uma situação. Aqui na página 46 do Alimento Diário diz assim, ó, no segundo parágrafo, diz assim: por um período de tempo, então, Deus deixou que os homens vivessem a sua própria maneira. Não precisa apagador não, aquela papelzinho. A sua própria maneira, pois como vemos, a dispersão dos vários grupos que antes formavam o reino de Babel foi o ponto de partida para o surgimento de diversos povos, cada um com sua linguagem. Além disso, como todos os homens têm necessidade de adorar a Deus, pelo fato de não mais terem sua presença, fizeram seus próprios ídolos, os quais passaram a adorar. Quem quer lembrar aqui do seu passado, é só lembrar dos ídolos. Os ídolos dizem o nosso passado. O meu passado era um passado de futebol. Entendeu? Futebol para mim era tudo. Era o que tomava o lugar de Deus na minha vida. Até um dia que o Senhor falou para meu pai, Felipe. Não foi para mim diretamente. Felipe, sai da tua casa, sai das tuas coisas, das tuas atividades e vai para a terra que eu te mostrarei. A partir daí começou a mudar a minha vida, através de Filipe. Então em Abraão aconteceu a mesma coisa. Vamos ler o versículo 31 do capítulo 11? Amém. 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 É nesse contexto de idolatria, de Ur dos Caldeus, exatamente representa a terra de ídolos.
É nesse contexto que Deus olha para cada um de nós e nos chama. Mas se você for olhar aqui o chamamento, entendeu? Você pode pensar, mas Abraão não atendeu. Não atendeu, porque, na verdade, para a gente ficar claro desse primeiro chamamento que está aqui, nós precisamos de Atos 7:2, tá? Atos 7:2. Atos 7:2. Para a gente compreender, entendeu? Que Abraão recebeu esse chamado aqui, mas ele não atendeu. Atos 7:2. Ali é Estevão fazendo um relato da história do povo de Israel. Todos acharam? Vamos ler juntos? Amém. Amém. Sim. Mesopotâmia, amém. Amém. Aleluia. Quem apareceu para Abraão? O Deus da glória. Amém. Um dia o Deus da glória apareceu a nós. Porque o Senhor quer nos levar à glória. Então é o Deus da glória que aparece e diz, sai. Amém. Sai. E ele ainda não entendeu esse primeiro chamamento, mas foi o pai dele que tomou a iniciativa e eles foram até Harã. Voltando para o versículo 31 do capítulo 11. Foram em Harã. Então aqui nós temos o chamamento em Ur dos Caldeus, né? Podemos dizer aqui, Ur. Não é? E de Ur, ele já foi aqui para Harã. Hoje eu estou assim meio professor. Bem, né, misturando matemática, tudo aqui. Então aqui, geografia, né? Então, irmãos, é muito significativo a gente prestar atenção que o Senhor, Ele nos elege e Ele nos chama. Amém. Porque Ele quer nos dar uma incumbência. Ele quer nos dar uma incumbência. Então a incumbência, né, aqui foi o chamamento, mas aqui nós temos uma incumbência em Harã. Aí é que entra agora o capítulo 12. Amém. Aqui está a incumbência. Senhor Jesus. Amém, por essa incumbência maravilhosa. Em Harã, o Senhor apareceu para ele novamente. Inicia agora o capítulo 12, dizendo, ora, amém, ora. Disse o Senhor a Abraão, amém, sai. Amém. A primeira coisa é sair. Sabe qual é a incumbência do Senhor para nós hoje? A primeira coisa é sai. Amém. Sai. Quem quer sair aqui? Quem quer sair da sua vidinha, das suas coisas, das suas idolatrias, do seu mundinho, das pequenas e grandes coisas? Quem quer sair? Sai. Amém. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai. Agora entra o vai. Aqui não é se vira não. Aqui é sai e vai. Tá? SV aqui. Sai e vai. Amém. E vai para a terra que te mostrarei. Amém. Vai para a terra. Amém. Que tem terra agora aqui, irmãos. Senhor Jesus. Se a gente olhar, desde o início o Senhor está querendo ganhar a terra. O Senhor quer ganhar toda essa terra. E essa terra não é só a superfície desse planeta, né? Não é isso. Na verdade o Senhor quer ganhar a terra, que é o nosso coração. A pior terra para se ganhar do nosso coração. Por isso que ali em Mateus 13 está falando de 4 tipos de terra, e 3 são muito ruins, mas tem uma que é chamada boa terra. Uma terra boa, onde a semente cai, onde a palavra do Senhor encontra um eco, encontra um terreno, e ali ela frutifica a 30, a 100, a 60 e a 100 por 1. Quem quer receber essa palavra como a semente de Deus na sua terra, no seu coração, diga amém. Isso aí, irmãos, nós precisamos reagir cada vez que o Senhor aparece para nós. Então Abraão não atendeu logo aqui, a fé pequena. Por que Deus precisa aparecer para nós, irmão? Porque cada aparição dele, ele tem um falar. Quando Deus da glória aparece, é o primeiro P que aparece na nossa vida, que é o P da presença. Entendeu?
presença. E quando temos a presença, nós temos a palavra dele. É o segundo P. Toda vez que o Senhor aparecia, o Senhor dizia alguma coisa. Toda vez que o Senhor fala conosco, irmãos, Ele está querendo nos dar algumas coisas. E quando o Senhor aparecia para Abraão, com a sua presença, com a sua palavra, Ele falava promessa para ele. Então nunca esqueça desses 3 P's no ministério de Abraão: presença, palavra, promessa. O que o Senhor perdeu na raça adâmica, o Senhor agora está fazendo algo novo a partir de Abraão. Olha como você é importante nesse contexto. O seu chamamento, o meu chamamento é muito importante, porque Deus quer falar conosco, Ele quer dar a sua presença, Ele quer nos dar a sua palavra, e Ele quer nos dar a sua promessa, que é cheia de bênção para nós. Amém! Então nós temos aqui uma nação, uma terra. E o Senhor quer dar essa terra, irmão, porque essa terra aqui, ela é simplesmente essa pessoa aqui, ó. A boa terra é simplesmente um Cristo. E não é só um Cristo, mas é um Cristo todo inclusivo. Amém! Todo inclusivo. Você precisa encher a boca, nós precisamos encher a boca para ver que tudo que nós precisamos está nessa boa terra. É por isso que o Senhor quer nos levar para a boa terra. Uma terra que eu te mostrarei. E essa terra, que é Cristo, ela é para ser agora, irmãos, uma bênção. Essa terra aqui, quem acha essa terra, recebe a bênção. A bênção do Novo Testamento não é um carro, uma casa, um namorado, um noivo ou um marido, não é nada disso. A bênção no Novo Testamento é o Espírito prometido, que é Cristo que morreu e ressuscitou para entrar em cada um de nós. Essa é a bênção do Novo Testamento. Quem não tiver nessa bênção, infelizmente está deixando de ganhar. Pode estar ganhando outras coisas, conhecimento, vida boa, mas falta um detalhe: Cristo todo inclusivo. Por que Abraão precisava ir para essa terra? Porque nessa terra ele precisa agora desfrutar dela para poder distribuir para as pessoas. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos entrando numa boa terra para ganhar o que ela tem, para a partir de agora distribuir para os demais. Esse é o encargo. Sabe qual é o encargo do Ministério da Fé? Se você disser, Abraão, Ministério da Fé, muito simples, muito bom, resumiu tudo, Ministério da Fé. Mas a fé envolve isso aqui, ó. Sai, vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Sê tu uma bênção. Amém. Você sabe qual é o ministério de Abraão? Resumindo, é que nós somos aqueles que vão abençoar essa terra. Você sabe que quando nós chegamos em casa, nós temos 2 maneiras de desfrutar da nossa casa: da maneira maldita e da maneira bendita. A maneira bendita é dando Cristo para os familiares, é distribuindo Cristo, é desfrutando Cristo. Essa é a bênção no lar. Fora disso, são cardos, abrolhos, murmurações, confusões, quando não brigas e homicídios. Então, irmãos, aqui está a nossa incumbência. Quem quer ganhar essa incumbência em Abraão? Você gostou dessa incumbência? Eu amei essa incumbência. Sai. Amém. Precisamos sair da nossa vida da alma. Precisamos sair do nosso viver, entendeu? Tão ainda pobre de terra. Nós precisamos ir para uma terra que o Senhor quer nos mostrar, que é Ele mesmo. Aí tem bênção. Em ti, agora, serão abençoadas todas as famílias da terra. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É por isso que nós precisamos valorizar o que o Senhor faz na nossa vida. Lembrar disso. Amanhã é um dia da gente lembrar do que o Senhor fez por nós, da sua eleição, do nosso chamamento. Entendeu? E agora eu queria levar os irmãos aqui para 1 Timóteo 1,12, para ver como é que Paulo reagia, ou reagiu, a esse encargo da incumbência do Senhor para ele. Amém. Senhor Jesus. Deixa marcadinho lá em 12 de Gênesis, nós vamos voltar já. Amém. 1 Timóteo 1,12. 1 Timóteo 1,12. Amém. 1 Timóteo 1,12.
Todos acharam? Podemos ler juntos? Amém. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o... Tem a ver conosco esse versículo? Primeiro, quem é grato aqui? Você é grato porque o Senhor um dia entrou na sua vida e te fortaleceu? Você é grato que o Senhor, Ele considerou fiel? No meio de tantas pessoas, mas o Senhor diz, você é fiel. Você é meu filho. Eu estou te chamando agora, e agora eu vou te designar para o meu ministério, para a minha incumbência, para você executar. Então, Paulo falou isso, e no versículo 13 ele diz, a mim, que noutro tempo, como Abraão, noutro tempo era um idólatra. Noutro tempo ele diz aqui era um blasfemo, um perseguidor, um insolente, um desrespeitoso, um sem consideração, um boca suja, um que falava o que dava na telha, um insolente, um que não media as palavras, um que desrespeitava o pai, a mãe, as autoridades, não tinha nenhuma restrição, como aquele povo não tinha restrição se o Senhor não chegasse ali, entendeu? Mas aqui ele diz, a mim, que era assim, mas obtive. A parte B do 13 é para nós, irmãos, mas obtive. Mas obtive misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Nós precisamos obter isso. Deus é rico em misericórdia. No meio daquela idolatria, ele olhar para Abraão e trazer Abraão de Ur para Arã e mostrar a terra de Canaã, é misericórdia. É misericórdia, irmãos. Nós precisamos lembrar disso. Ser grato ao Senhor pela sua misericórdia. Senhor, nessa noite eu quero agradecer pela tua misericórdia. Por o Senhor ser rico em misericórdia e alcançar-nos. Por o Senhor estar nos dando, entendeu? O seu ministério, considerando-me fiel, entendeu? Obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Faltava a palavra de Deus para gerar fé. Entendeu? Então nós precisamos estar sempre, irmãos, voltando ao falar do Senhor, para ouvir, entendeu? A fé crescendo em nós. A fé vem pelo ouvir. Então aqui, ele chegou em Canaã. Voltando agora para capítulo 12 de Gênesis, versículo 5. Parte final diz assim, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém, partiram. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. E ali, novamente, o Senhor apareceu para ele. Você vê que toda vez que ele dá um passo, o Senhor aparece. Irmãos, cada reação nossa à palavra de Deus é uma aparição dele para nós. Talvez você esteja sem essa aparição, entendeu? É por falta de voltar-se ao Senhor. E voltar-se à sua palavra. E como João, que quando ouviu, ele viu por detrás. Ele ouviu por detrás, mas quando ele ouviu a voz, a primeira coisa que ele fez foi voltar-se. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, cada momento, é estar nos voltando ao nosso Senhor. Senhor, eis-me aqui. Ó Senhor, fala comigo. Senhor, segundo a tua grande e rica misericórdia. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E ali você começa a levantar um altar. Como é a vida de Abraão, foi de altar e tenda. Levantar um altar e dizer, Senhor, novamente estou aqui me consagrando a Ti. Muito obrigado, que no outro tempo eu era ignorante, incrédulo, blasfemo, insolente. Mas agora obtive misericórdia. Eu quero seguir a Ti. Eu quero sair dessa situação. Eu quero ir para a terra que é Cristo todo inclusivo, para ser essa bênção para todas. Amém. Amém, bênção para todos. Aleluia! Então chegar em Canaã é propósito de Deus. Chegar em Canaã, e eles chegaram, tá? Então, irmãos, a partir do versículo 10 do capítulo 12, como o Senhor está trabalhando o ministério da fé em Abraão, essa fé, ela precisa ser provada. Precisa ser provada. Então, muitas vezes nós não damos o primeiro passo, às vezes
outras pessoas dão por nós, como no meu caso. No meu caso, meu pai deu o primeiro passo para que um dia eu fosse designado para esse ministério. Um dia meu pai saiu da sua vida e creu no Senhor, e ele obteve essa misericórdia. Então eu saí de U e fui para Harã. E de Harã, o Senhor fala conosco para nós irmos para Canaã. E quando chega em Canaã, a primeira coisa, a primeira provação que aparece aqui em Canaã, primeira coisa, está no versículo 10, é fome. A primeira coisa que os filhos de Israel experimentaram ao sair do Egito, primeira coisa, foi ter fome. E a fome deles não era uma fome boa, era uma fome das coisas do Egito, dos melões, dos pepinos, alhos, aquelas coisas todas que no tempo da ignorância eles estavam lá, mas não se davam conta, porque aquele cheiro era tão forte, não se davam conta que aquilo estava deixando cada vez mais aprisionados, sem a presença do Senhor, sem o falar do Senhor, sem a glória do Senhor, sem a promessa do Senhor. Então, irmãos, será que a fome que nós estamos sentindo é para fazer descer para o Egito? Ou é a fome da palavra do Senhor? Haverá dias que as pessoas terão muita fome, e hoje nós vemos isso, é fome da palavra de Deus. É fome do falar de Deus nas suas vidas, da direção, da luz, do amor, do encargo do Senhor de salvar as pessoas nessa terra hoje, de nos salvar. Então, o que está acontecendo hoje é muita fome, mas muita fome de Egito. Querer ir para o Egito. Essa foi a primeira prova de Abraão. Ele desceu para o Egito. Santos, que nós possamos aprender com Abraão. Nosso caminho não é para o Egito. Nosso caminho é para Canaã. Nosso caminho não é descendo, nosso caminho é subindo. Jovens, eu quero falar diretamente para cada um de vocês. Se você for um dos que está descendo para o Egito, você está candidato a ficar aprisionado, açoitado, amarrado e morto. Muitos de vocês, muitos, não têm liberado tanto espírito, não têm buscado tantos produtos dessa boa terra. É preciso ter vida saudável no meio, é preciso uma conferência, é preciso alguns arranjos, entendeu? Para poder estar tirando sempre vocês. Mas vocês têm o Espírito. Vocês foram criados com o Espírito para adorar a Deus. Vocês precisam vencer isso. E a maneira de vencer é voltando-se ao seu Espírito. E ser forte por causa da palavra do Senhor que habita no seu Espírito. Jovens, sois fortes porque a palavra de Deus habita em vós. Eu espero que você ouça essa palavra como alguém que não está te exortando, mas como alguém que está ali lembrando que você tem um ministério e que é alguém designado para este ministério. De sair, de ir, ganhar essa terra que é Cristo e ser essa bênção na sua vida e na bênção e dos que estão à sua volta. Vocês querem isso? Amém. Vocês querem isso? Amém. Vocês querem isso? Fé provada. Fé provada, como vimos em Pedro. As muitas provações é para ver como é que está o valor da nossa fé. Se nós vamos ser aqueles que vão seguir o Senhor, ou se nós vamos ser aqueles que na primeira já entrega o ministério. Aí o ministério é censurado. 1 Coríntios 6, dever de casa, de 1 ao 3. O Senhor nos chama como seus cooperadores. Ele diz, eu te ouvi no dia da oportunidade, eu te ouvi no dia da salvação, eis o tempo agora sobremodo oportuno, eis o dia da salvação. Então nós devemos, irmãos, ouvir essa palavra como uma palavra para a salvação nossa. Esses 6 meses o Senhor quer nos salvar, entendeu? De tudo aquilo que não é Deus, porque Ele quer nos dar uma incumbência, e essa incumbência é para sermos seus ministros hoje. Amém? Então fome é a primeira coisa. Então eu não vou falar tudo aqui, porque a vida de Abraão vai até o capítulo 25 de Gênesis, tá? Então teríamos que ter, quem sabe, 25 dias. E eu já andei meia hora, entendeu? Meia hora, e quero gastar só mais 5 minutos, tá bom? Então, fome. Então ao descer para o Egito, o Senhor aparece de novo para ele, no capítulo 13, e faz uma promessa. Amém. O Senhor é rico, irmãos. Oh, que Deus amoroso. Ele vem
ele vem até nós para nos fazer uma promessa. Graças ao Senhor por sua promessa. Depois da promessa, ele vai mostrar uma coisa para Abraão. Abraão, para essa promessa ser cumprida, você não precisa usar sua carne, seu esforço. Essa promessa, eu mesmo vou cumpri-la em você. A promessa era de gerar um descendente, que é Isaac. Então você não precisa, entendeu, de ir atrás de concubina, não precisa ir atrás de outra coisa. Você precisa simplesmente ouvir o que eu falei. Entendeu? Ouvir e praticar. Eu não falei que ia dar um descendente? Eu vou cumprir. Quem fez a promessa é fiel. Amém! Então aqui nós temos agora, irmãos, a carne de Abraão precisando ser circuncidada. Irmãos, nossa carne todo dia precisa experimentar a cruz de Cristo. Ou ela experimenta essa circuncisão, ou ela simplesmente vai dar vazão para o que está dentro. Então a maneira da gente ser salvo, entendeu? Para não perder essa promessa, é a gente circuncidar a carne. Circuncidar a carne no Antigo Testamento era cortar o prepúcio. No Novo Testamento é experimentar a cruz de Cristo. Cristo é não mais eu, mas Cristo. Paulo dizia, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém. Então, circuncidar a carne. Quando você experimenta a carne, ou você trata a carne com a circuncisão, eu vou abreviar aqui, circuncisão. Então, logo em seguida, nós temos Isaac sendo gerado. Isaac, irmãos, é experimentar o poder de Deus na fraqueza. É 100 anos de idade poder gerar. O Deus que nós estamos adorando, o Deus que nós estamos servindo, é o Deus que ressuscita os mortos. É o Deus que traz à existência as coisas que não existem. É o Deus, entendeu, que faz mais do que pedimos ou pensamos. É aquele, entendeu, que da morte ele gera vida. Amém! Então Isaac surgiu dessa maneira. E por fim, o ápice da experiência de Abraão foi, mesmo recebendo esse Isaac, agora o Senhor pede de volta. Porque tudo é dele, vem dele e deve voltar para ele. Esse é o princípio. Ou que tudo nós temos foi nosso braço forte, nossa capacidade, nossa força. Ou é o hino que nós cantamos, és nossa força, nossa eterna guarda, descanso és, teu nome força dá. Olha que hino maravilhoso. Esse hino nós devemos cantar todo dia para gerar mais fé, entendeu? Para poder marchar, embora sendo fracos, como Abraão era fraco, quando ele saiu daqui, entendeu? Fraquinho, mas aqui ele já reagiu a falar de Deus, aqui recebeu a aparição de Deus, uma fracassadazinha, o Senhor vem com a promessa para cima, entendeu? Outro fracasso, para cima, entendeu? Aí aqui ele já começa a trilhar montes. Irmãos, a fé, ela depende do falar do Senhor. A nossa fé, ela tem origem na palavra de Deus. Essa palavra de Deus precisa entrar em nós. Se você quer ser uma pessoa de fé, precisa de uma pessoa que reage à palavra do Senhor. Amém. Essa aqui em Gênesis, essa aqui aqui tem Gênesis 11, 31, Atos 7, 2, entendeu? Aqui tem 12, 1, né? Gênesis 12, 1. E por aí vai. Aqui vai até o capítulo 25, tá bom? Não temos tempo para isso, mas eu queria fechar, irmãos, com a experiência de Mateus 14. Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui para ganhar esse ministério de Abraão, ministério da fé. Sair, ir para uma terra que Ele quer mostrar e tornar-se uma grande nação e uma bênção. Amém. Senhor Jesus. Mateus 14. Aqui uma historinha também de fé. Do nosso Pedro. Alguém também, todos nós precisamos ter essa experiência de fé. E Pedro, a partir do 22,
Ali diz que o Senhor, ele despediu as multidões. No 23 subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Hoje, nós estamos enfrentando ventos contrários. Tudo é contra Deus. Tudo é contrário. Tudo é contrário. O mundo nunca ajuda a louvar o Salvador. O mundo nunca ajuda a gente a ir para o Espírito. O mundo nunca ajuda a gente a ser um cristão vencedor. O mundo nunca ajuda a gente a receber incumbência desse ministério. Nunca, nunca. Entendeu? No versículo 25, o Senhor foi ter com eles andando por sobre o mar. Amém. Agora aqui nós vamos aprender a ser surfista espiritual. Versículo 26, e os discípulos ao ver andando sobre as águas ficaram aterrados e clamaram, é um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus, amém, mas Jesus. A gente tem que desfrutar desses mais, sabe? Mas Jesus, imediatamente, amém. Fala para seu vizinho, mas Jesus imediatamente. Imediatamente. Imediatamente disse. Amém, lhe disse, amém. O que é que ele vai dizer? O vento é forte, as coisas aqui estão ruins, não vai dar certo. Esse negócio aí com o jornal aí contra esse vento, entendeu? Não vai dar certo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Fale para seu vizinho bem forte, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, amém. Sou eu. Sou eu. É o Deus da glória que apareceu lá. Sou eu. Amém. Não tem mais. Não tem mais. Sabe o que é que a falta de fé gera? Temor, medo. Ao não ouvir o sou eu, entendeu? Nós ficamos todo amedrontados. É medo de falar, medo de compartilhar, medo de sair, medo de fazer aquilo. Tudo medo, 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 medo. Por isso que a Bíblia diz que os medrosos não entrarão no reino. Você precisa exercitar o Espírito. Eu preciso exercitar o Espírito. Crer naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Não foi nós que fomos habilitados para ser ministro da nova aliança. Ele nos habilitou. Ele é que é suficiente. Amém. 28, respondendo Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. Em Atos 7, o Senhor quando diz assim, sai, diz vem para a terra que eu te mostrarei. É 7:2. Lá em Gênesis 12:1, aqui diz vai. Mas aqui em 7:2 diz sai e vem. Aqui o Senhor está dizendo vem. Quem quer ouvir o vem? Você está ouvindo o Senhor dizendo para você vem? Você está ouvindo o Senhor falando no seu coração nessa noite vem? Deixe a parentela. Deixe as suas coisas. Venha para um novo começo. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reagiu bem. Reagiu bem. Foi ter. Essa é a reação normal. Reação de alguém que ouve falar do Senhor. Eu vou. O Senhor falou, vem, eu vou. E ele foi. A questão é o meio. O início é bom. Já dizia um compositor, entendeu? Que é necessário ter um início, um meio e um fim. Bom. Entendeu? Porque o início sempre é bom. A questão é o meio. Às vezes a gente está no meio da vida da igreja, está há alguns anos, entendeu? Nesse viver, está no meio, entendeu? Aí, começa, entendeu? Reparando, versículo 30, reparando porém na força do vento. Ele está andando bem. O Senhor falou, né? Gondim, Jesus ali, Gondim, vem Grimaldo, está indo. Mas aí você começa, entendeu? Você já viu o jovem, entendeu? Lá em casa é muito engraçado, gente. É muito engraçado. Eles estão andando, mas está olhando isso, está olhando aquilo, entendeu? Todos nós temos essa tendência da distração. Da distração. Olhar para as coisas, olhar para a esquerda, olhar para a direita, né? Aí nesse olhar, o vento é forte, aí afunda. Por isso que Paulo fala lá em Timóteo, alguns naufragaram na fé. Vieram naufragar, porque não olharam para o sou eu. Esqueceram quem é o Senhor. Olharam talvez para si. Ou então olharam para as coisas exteriores. É o vento que está batendo forte. Aí começa a submergir, afundar.
aí só tem uma maneira de sair do afundamento. Salva-me, Senhor. Oh, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Se não houver invocar, não tem salvação. Por isso que nós precisamos, irmãos e mães, invocar o Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me desse meu temperamento. Salva-me de olhar para as coisas exteriores. Salva-me da minha vida da alma. Salva-me. É o Senhor que está à minha frente. Eu preciso olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Essa é a minha salvação. Nem para os irmãos eu preciso estar olhando nesse aspecto. Aliás, todos nós estivéssemos esse modelo de fé, muitos estariam nos seguindo. Nós precisamos experimentar mais esse modelo de fé. Crer no que o Senhor falou. E ir após Ele. Receber o Senhor falar, crer. E não olhar o que está à nossa volta. O 31, quando nós invocamos, prontamente Jesus. Sabe o que o Senhor faz? Ele vai estender uma mão para você, irmão. Tudo que nós precisamos na nossa vida, irmãos, é de uma mão. Lourenço, uma mão. Para você se levantar. E olhar para mim. Amém. Todos nós precisamos dessa mão. O Senhor vai estender a mão. Porque o Senhor quer nos salvar. Ele nos ama. Ele é rico em misericórdia. Ele vai estender a mão e vai nos levar para um lugar. E esse lugar, homem de pequena fé, por que duvidaste? Venha, vamos subir para o barco. Se você ficar aqui, fora do barco, você afunda mais e mais. Você precisa agora dar um passo a mais. Não só a mão, agora suba no barco. Esse barco é a igreja. A igreja é a arca do Senhor hoje. Que o Senhor está nos querendo trazer para a vida da igreja. O viver da igreja. O viver da igreja não é só reuniões. O viver da igreja, entendeu? É muito mais do que isso. É um viver de altar e tenda. É um viver durante a semana de comunhão. É um viver de pregação do evangelho. É um viver, entendeu, de desfrutar sua palavra. É um viver de, mesmo no trabalho, o nosso coração está olhando para o Senhor e vendo, é o Senhor que está falando comigo. Sou eu, não tem mais, tem de bom ânimo. Amém. Então, quando eles entram no barco, cessa o vento. Irmãos, tem muita tempestade na nossa volta e elas não estão sendo cessadas por falta de barco. Barco. Falta um barco na nossa vida. Eu espero que a partir de hoje, no Ministério de Abraão, nós possamos ter um apreço mais forte pela vida da igreja. A vida da igreja é esse barco que nos leva, entendeu, a ir para o rumo que o Senhor quer. Onde o vento vai bater e ele vai seguir. Isso é a fé. Isso é o ministério de Abraão, o ministério da fé. Então, santos, graças ao Senhor, foram 40 minutos, tá? Nas minhas contas. Então, eu vou ficar por aqui. Então, vamos gastar um tempo em pequenos grupos mesmo, tá? Para a gente ruminar essa palavra e depois ainda ter um tempo de compartilhar, tá bom? Vamos levantar, vamos exercitar a nossa fé, vamos crer no que o Senhor é capaz. Vamos dar essa chance para o Senhor. Vamos ganhar o ministério de Abraão. Sair, amém, ir para uma terra e ser uma bênção. Amém.